Boa tarde, servidores, boa tarde, população, boa tarde, internautas. Hoje, 28 de julho, às 12 horas pontualmente, nós hoje iremos entrevistar o companheiro de jornada, de luta, José Emílio Contesuto, presidente do Sindicato da Alimentação, e nós vamos tratar das legislações, nós não, o Zé, porque essa legislação que o Zé vai estar falando, ele vai estar falando para os trabalhadores da iniciativa privada e não do setor público, porque nós somos estatutários, somos regidos por uma legislação diferente. Então essa reforma trabalhista, em parte não nos afetou, mas muitos benefícios que os trabalhadores da iniciativa privada tinham, nós já não tínhamos, né? Então, Zé, muito obrigado por aceitar o convite. Desculpa de algumas falhas que o canal vem a ter. Estamos iniciando, né? É o canal do servidor. Todo dia, às 12 horas, nós temos um entrevistado, ou nós estaremos fazendo alguns informes. Para adiantar, amanhã, às 12 horas, nós estaremos com a doutora Patrícia falando sobre férias coletivas na pandemia, que é uma legislação nova do município. Então, amanhã às 12 horas estaremos exclusivamente esclarecendo aos servidores sobre as férias. Tem toda essa questão dos decretos de afastamento, de jornada, eles estão com jornadas negativas, né, porque ficaram em casa. Então fiquem atentos, amanhã vocês façam esse questionamento para o departamento jurídico. Zé Emílio, fique à vontade. O Zé Emílio vai estar falando sobre os prejuízos da reforma trabalhista aos trabalhadores da iniciativa privada. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Cristina. Em primeiro lugar, boa tarde aos servidores, aos internautas. Vamos procurar esclarecer alguns pontos, que ainda há muita dúvida, né, em cima da reforma, embora ela já está aí há 3 anos, já vai fazer 3 anos já está vigente, mas que tem trazido um grande prejuízo aos trabalhadores, né, se não atingiu muitos servidores, o setor privado foi bastante afetado e infelizmente, né, vamos estar abordando ainda um assunto que fez com que o trabalhador esquecesse todo o mal que causou a ele, achando que foi um grande benefício, né? Um ponto, acho que é o único ponto para o trabalhador que foi benéfico, entre aspas, né? Mas então, vamos tentar aí passar da minha experiência, dos contatos que tenho no dia a dia, esclarecer aí o grande mal que vem causando, né, que causou e vem causando aí aos trabalhadores aí da alimentação e, consequentemente, os demais categorias também. O Zé, a reforma trabalhista ela foi aprovada com o Michel Temer. No final do mandato do Michel Temer, ele deixou a marquinha dele para mostrar para que ele veio e para que ele ficou até o final, com o apoio do Congresso Nacional. Vocês lembram de toda a discussão envolvendo a corrupção, e ele tendo a sustentação do Congresso ficou até o fim. E a pressão do capital em cima do governo para essa reforma trabalhista, né? Então, o acordo com os sindicatos vale como a lei, com essa nova reforma? Com a reforma não era previsto, depois a loja teve algumas coisas que mudaram posteriormente. E graças a Deus, né, e a gente mantém algumas as conquistas, né, através da nossa luta. Mas os acordos, o que mais preocupa, né, quando falo em acordos, são os acordos que podem ser até feitos individuais, a criação
de uma comissão nas empresas para representar os companheiros de trabalho. Então, tudo isso, muito embora foi uma coisa criada, talvez não partiu tanto dos empresários, porque nem o empresário interessou muito, né, em levar adiante isso e fazer as negociações dentro das empresas. Então, hoje a gente mantém muito as nossas convenções coletivas, que são quando a gente faz a nível nacional, estadual ou alguns até nacional, e os acordos coletivos que a gente, quando não consegue chegar a um consenso estadual, através da federação e dos sindicatos filiados, a gente busca com as empresas, o qual alguns a gente tem buscado e tem trazido resultado, né? E deixar com que a lei não atinja tanto os nossos representados. Zé, isso daí criou uma insegurança jurídica muito forte nessa relação, né, Zé? Da empresa com essa relação, esse acordo que pode haver entre o trabalhador, a fragilidade que também colocou os trabalhadores. A insegurança jurídica dos empresários nessa relação e esses trabalhadores que podem fazer esses acordos individuais, independente do sindicato estar participando nessa relação. E essa correlação de força, né, Zé? Que o lado mais fraco, o seu lado trabalhador sofrer essa pressão. Como vocês têm trabalhado nisso? Bom, o que tem evitado que haja avanço nesse tipo de negociação é a atuação do sindicato. Eu fico aqui pensando, Priscila, que alguns sindicatos de fachada, entre quatro paredes, como esses trabalhadores estão se sentindo, porque muitas vezes eles fazem alguns acordos que não é tão interessante para o trabalhador, diferente da gente, que vamos lá, pega o consentimento para a gente dar início à negociação, a gente finaliza a negociação fazendo assembleia, sempre com votações, participação do trabalhador tomando decisão. Então isso daí a gente vê que a nossa atuação barra muitas vezes dos patrões levar adiante esse tipo de negociação e prevalece sempre, lógico, o melhor para o trabalhador. Porque se não houvesse a nossa participação, se não houvesse a nossa luta de estar constantemente, e muito embora agora a gente foi impedido, né, por decretos aí, de estar muito presente, de estar aglomerando trabalhadores, mas a gente tem o telefone, a gente tem o Face, a gente tem o WhatsApp, né, os meios sociais aí que a gente usa muito ele, e essas informações chegam até a gente, e quando possível a gente vai também, muito embora não aglomerando pessoas, a gente vai buscar a solução desses problemas, alguns, né, causados aí, e diga de passagem, não são poucos, são muitos, mas acaba ir resolvendo as coisas no dia a dia, não aglomera, né? Não fica aquele amontoado, então a gente vai deixando com que os trabalhadores sintam-se mais à vontade, né, para cobrar e sabendo que os resultados dos seus problemas são resolvidos. Esse meio de comunicação hoje, né, veio a pandemia de um lado e a gente não perde esse contato com os trabalhadores diante desses meios de comunicação. Eu já visto, né, assim, estamos ainda um pouco amador, um tanto quanto amador, mas estamos tentando, como nós não conseguimos chegar até a categoria, criamos esse canal do servidor, e quero aqui
Boa tarde, noite, o Robson de Oliveira, boa tarde, William Christian, boa tarde, companheiros, boa tarde para vocês. O que a gente viu, Zé, como você falou no começo, né? Vários sindicatos faziam os acordos sem ter essa participação do trabalhador na construção da pauta reivindicatória, né? E esse sindicato, que muitas vezes era de fachada, assim, com a queda do imposto sindical, acabou desmontando a estrutura sindical, até mesmo de quem que teve sempre um grande trabalho aí à frente em defesa dos trabalhadores. E muitos acabaram morrendo no caminho, que era o pessoal que acabava explorando os trabalhadores, vivendo só da contribuição sindical, né? Como que você vê, como que você está construindo tudo isso? Porque os sindicatos que tinham, embora passando as dificuldades financeiras que passa, ele está sobrevivendo. Como que você está lidando com tudo isso, Zé? Você tem uma estrutura, você tem coluna de férias, você tem uma mega estrutura, um prédio, né, muito bem estruturado. Como que você está trabalhando isso? Bem, a questão do fim da contribuição sindical nos afetou na parte assistencial, né? Não na parte de política, né, da nossa representação. É lógico, quando se fala em contribuição, quando se fala em sindical, tudo isso ela fortalecia a nossa luta. Não só do sindicato, mas a pirâmide, né, que é a federação, confederação, e as centrais tem hora que eu não vejo com bons olhos, não, porque tomam algumas decisões sem a nossa participação, sem o nosso aval, né? Mas, então, com o fim da contribuição sindical, era a contribuição obrigatória, por isso no início eu disse que muitos trabalhadores aplaudiram porque eles não teriam que estar contribuindo com o sindicato. E sem muito ver as nossas garantias, né, a garantia que o sindicato dá àquele que contribui e àquele que não contribui também. Então, de uma forma geral, a gente era beneficiado com essa sindical daqueles que não nos davam valor ou fazia de conta, porque hoje eu vejo que nós temos a nossa sede, construímos com o dinheiro do trabalhador, graças a Deus, 100% do trabalhador. A gente tem as nossas subsedes, que é a Lindóia e Amparo, própria, né? E só que a questão que está nos trazendo muito problema, que a gente conseguia até dar uma assistência odontológica gratuita na época, a gente conseguia um departamento jurídico mais forte, né, com mais assistência, e hoje a gente está vivendo aí, né, com um departamento jurídico que ele atua não pensando financeiramente, ele pensa no trabalhador, que são praticamente um departamento jurídico que ele tem um compromisso, né, com o trabalhador e não só em finanças. Então isso tem nos ajudado bastante nesse sentido, a ausência da contribuição sindical. Mas a gente está sofrendo muito para buscar a sobrevivência. Eu digo que se cessar a contribuição hoje, dentro de 3 meses a gente não tem como pagar funcionário. Já visto que as centrais, houve uma dispensa maciça, né, dos trabalhadores, da assessoria técnica, porque foi um desmonte, só sobrevivia dessa contribuição, e esse desmonte que veio num corte abrupto da forma que veio, essas estruturas e outros sindicatos com grandes estruturas
acabaram tendo uma demissão maciça, ficando com meia porta praticamente aberta, né, Zé? E isso daí é o que você acabou de falar. Os funcionários aplaudiram, só que os trabalhadores que tinham seus sindicatos, que faziam a luta, também foram afetados, em detrimento de quem não fazia a luta, só vivia das contribuições. E isso afeta e vai afetar ao longo dos anos, né, que o trabalhador já deve estar sentindo o prejuízo dessa reforma. Um dos pontos é que a hora que você falou que os advogados estão ali trabalhando por amor à causa, aos trabalhadores, o que você me fala da restrição ao acesso à justiça gratuito? Bom, com a reforma trabalhista, dificultou muito, até os patrões aplaudiram, né, porque acham que muitos cobravam, eram cobranças indevidas, e não, na minha modesta opinião, nunca são indevidas. É lógico que muitas vezes tem os advogados que são honestos em suas petições, né? E outros, sabendo que dificilmente o patrão conseguiria provar o contrário, eles abusavam um pouquinho, né? Então, nesse aspecto, eu acho foi um ponto aí que prejudicou em muitos trabalhadores, né, na hora de fazer uma reclamação trabalhista. Por quê? A gente tem a questão da insalubridade, muitas vezes tem que ter um laudo, e muitas empresas conseguem laudos comprando, né? Essa é a grande realidade, comprando um perito para ter um laudo que satisfaça, e não tem nada a ver com os locais de trabalho insalubres, né? Aí isso dificultou muito, porque hoje cabe ao trabalhador provar que ele trabalhava no local insalubre. E, infelizmente, Ele tem que pagar essa perícia. Teve muitas ações, a gente teve, né? O sindicato entrando com representação e a empresa conseguir ali pressionar os trabalhadores a abrir mão da representação do sindicato nessa ação, e a gente ficar sem comprovado, né, que ele estava trabalhando no local insalubre. Porque desliga a máquina na hora que o perito vai. Por isso, eu acho que 70% das ações nesse sentido, elas não estão sendo feitas mais, né, essa cobrança. Por quê? Porque caso ele entre com ação exclusiva de insalubridade e ele perca a ação, ele é obrigado a pagar o perito e, além disso, as custas processuais e mais ainda a sucumbência, não? São os honorários advocatícios aí do patrão. Então, realmente, isso daí foi um desmonte, né, que houve, e eu acho que uma coisa, né, não tenho certeza, que foi a maior injustiça feita, né, nessa reforma. Eu fui juiz classista, que existia, eu acho que foi por água abaixo, porque não sei querer ser de quem, porque a gente representava o trabalhador na hora da ação, a gente dava suporte, a gente trazia tranquilidade para as pessoas, né, na hora de audiência. Então tudo isso acabou e o trabalhador não teve benefício nenhum com isso. Simplesmente o governo achou que o que pagava para um juiz classista representando o empregado e representante do patrão era uma grande coisa, né? Então hoje a gente está prejudicado nesse aspecto também. Muitas vezes a gente conseguia acordos, a gente via que muitas vezes a pessoa não conseguia
êxodo, faziam os acordos que eram interessantes naquele momento. Até porque encerrava os processos, não ficava amontoando, né? Então, essa questão da reforma nesse sentido, ela reduziu e muito aí a questão das ações. É lógico que sim. Nas costas do prejuízo do trabalhador, né? Do trabalhador, se ele hoje, ele tem certeza, ele não está recebendo salário, está trabalhando, não está recebendo salário, ele não está recebendo férias, não está recebendo 13º, ele está recebendo fundo de garantia, a gente é muito simples, um simples extrato comprova que, então, isso aí não tem nenhum prejuízo e nenhum perigo do trabalhador perder uma ação dessa. Mas só nesse sentido, porque demais, as horas extras, muitas vezes não recebe, ele faz e não recebe. Existe o banco de horas que é feito direto empresa e empregado, e não tem controle também, né? O trabalhador, coitado, fica ali a Deus dará, ele está sempre devendo horas, né? Fazendo horas, está sempre devendo. Então, tudo isso daí dificultou muito o ingresso de um trabalhador buscar seus direitos na justiça do trabalho, né? Tem muito mais coisa, mas isso aí é o essencial, né? Eu fico assim, cada vez que eu ouço, né, e a gente vê as grandes mídias, né, enaltecendo a queda que houve da procura do judiciário, da procura dos trabalhadores, mas mal sabe que você pega um desempregado que entrou, ainda correu o risco de perder, pagar sucumbência, pagar perito, pagar isso e pagar aquilo. Então não é que houve a queda, houve um aumento maior de desigualdade social e lesão ao direito dos trabalhadores. Essa foi a grande verdade, né, Zé? É o que mais nos preocupa, né? Porque hoje tem formas aí, não vamos generalizar, né? Mas tem formas simples hoje que o patrão consegue comprovar que ele não lesou. E, na verdade, ele está lesando o trabalhador. Então, como o trabalhador não tem nenhuma forma de provado futuramente, né, porque documentam muito bem, porque eles têm tudo na mão, né, com o desemprego e com uma série de... Eles conseguem documentar que eles estão agindo dentro das normas. E, na verdade, não é isso. Aí, o coitado, né, depois de demitido, até que está empregado, tudo bem, a hora que ele toma o pé no traseiro, né, a linguagem popular, ele não tem onde recorrer mais porque o patrão documentou bem, né? E você vê que vem vindo ainda, enquanto não acabarem com a justiça do trabalho, que vem vindo também esse desmonte. Então, é um desmonte pensado, né? É um desmonte pensado, reforma sindical, reforma trabalhista, reforma do judiciário, que o povo, o trabalhador, ele vai ficar à mercê da própria sorte. Isso é o que a gente está vendo, o andar da carruagem, a reforma da trabalhista, com todo esse prejuízo, ainda tem as medidas provisórias do governo Bolsonaro, pegando já essa deixa do Temer e vindo com reformas mais daninhas ainda, né, Zé? A questão da reforma trabalhista, ela perdeu um pouquinho o andar aí, porque veio essa pandemia, né? Então, com a pandemia, o pessoal não vê muito o que está sendo, né, como ele está sendo afetado com essas medidas provisórias, uma em cima da outra, termina uma, vem outra, cada vez vai pior, né? E felizmente alguma perdeu pelo caminho. Eu acredito que foi só por ser um ano eleitoral, né? Porque isso daí ia afetar muitos candidatos que estão lá no poder hoje. Mas o trabalhador hoje ele está à mercê aí das decisões aí que o patrão toma direto com ele. Por isso que eu acho a importância, eu vejo a importância
da atuação do movimento sindical é em cima disso, né? Porque a reforma trabalhista, se não houver um acordo entre sindicato e empresa, a empresa está desobrigada totalmente a fornecer qualquer benefício para o trabalhador, que foi conquista, muitas vezes, né, de greves, a luta mesmo do movimento sindical. Então, com isso, hoje, se ele não ganha 1.045, porque a gente tem acordos, tem convenção que garante um piso de salário que não é o salário mínimo do governo. A gente garante cesta básica, a gente garante participação do lucro e resultado, que também não é apurado o lucro, porque sempre o patrão está no prejuízo. Então a gente busca, seria de compensar um pouquinho, né, o trabalhador buscando muita participação PR, né, ou PPR muitas vezes. Então não é apurado o lucro, não é apurado se ter o prejuízo, mas é um valor que pelo menos não está previsto no orçamento do trabalhador. Hoje a gente vê, tem empresas que buscam dessa forma, que são empresas multinacionais. A gente tem a Cargill, um exemplo, né, citando a empresa. A Cargill tem um programa de participação, o pessoal atingiu 2 salários, né, integral. Nossa. E outros a gente coloca valores. Então, mas sempre a gente busca. E a lei não fala que a empresa tem que pagar 1.000, tem que pagar 2.000, pagar 3.000. É um acordo com o sindicato. Tá? Então, muitos aí, o trabalhador não sabe nem o que significa participação no lucro resultado, ou PPR, ou como queira falar, porque ele não tem um sindicato para negociar, né? E ele também não está muito preocupado, porque ele não está tendo a contribuição, que muitas vezes, no nosso caso, assim, ele é 160, 170 reais ao ano que ele contribui com o sindicato. E só para complementar essa questão de contribuição, hoje a gente tem que buscar a autorização individual do empregado para pagar qualquer contribuição para o sindicato. Não tem um que paga o sindicato hoje que não tem consciência que ele está pagando o sindicato, porque eu ou outro diretor fomos até ele e pegamos a autorização. Tá? E é absurdo? Não. A gente tem como limite máximo, depende da empresa, mas R$25, ganhe 10.000, ganhe 15.000, R$25 por mês de contribuição. A gente chama negocial, não importa o nome, assistencial, né? E é o que está mantendo hoje a nossa entidade ativa, né? E, lógico, mesmo reduzindo funcionários também, mas, graças a Deus, estamos retomando algum benefício já, o dentista, estamos tendo hoje. Eu vi que voltou a funcionar o dentista. Voltamos, pelo menos aqui na sede. Mas tudo isso, graças a acordos que a gente conseguiu fazer, que é um benefício. Eu vejo, né, o grande benefício hoje, que é um tratamento odontológico para o empregado, para a família, né? Porque é um custo que muitas contribuições que eles pagam, fica bem abaixo do que a gente gasta com ele, né? Eu lembro quando você estava construindo a colônia, o gasto que foi, eu lembro que eu acabei ajudando no dia da mudança lá, com a sua esposa em imobiliar, né? Então, eu acho, sabe, Zé, Aldécio,
Boa tarde lá os mestres culinários, né? O Zé Carlos, a Fátima, boa tarde pessoal, obrigado aí por estar acompanhando essa aula do pai do Sindicato Servidor. Sempre falo isso, não falei hoje, né? E o trabalhador, ele não, assim, eu acho que houve a falha do próprio movimento sindical, né? De esclarecer também que quando a sociedade começou, o trabalhador começou a bater em cima dessa contribuição, que essa contribuição sindical era indevida, que não devia, o movimento sindical ali não foi e falou, olha, isso está pagando aquela colônia de férias, olha, isso está pagando a sede, isso está pagando os seus advogados. Eles vieram numa pancada que tiraram o recurso da noite para o dia, entrou com a reforma trabalhista, que eu lembro que nós fomos no pau de arara para defender a não votação dessa reforma trabalhista, tomamos bomba em Brasília, tropa de choque, foi um horror. Eu estava naquela hora pegando 19 horas de ônibus, né? E como lotou muito Brasília aquele dia, não tinha o que comer. A hora que eu fui pegar uma conchinha assim que eu mandei fazer uma salada de fruta ali embaixo da esplanada, veio a tropa de choque com bomba, eu caí e muitos colegas acabaram se machucando. Por quê que eu estou falando isso? Porque era o desmonte que começava ali do interesse do capital em acabar, ele desestruturar o movimento sindical, eles conseguiam tirar o que o capital queria, que os empresários queriam, era o direito dos trabalhadores. Hoje nós vamos sentir, os trabalhadores vão começar a sentir essa perda, né? Então muitos não aplaudir o desmonte financeiro da estrutura sindical, está também abrindo mão dos direitos dele em ter os representantes. Porque a pressão do patrão, né, Zé, é muito grande em cima do trabalhador. E o trabalhador acaba ficando acuado e acaba aceitando alguns acordos que depois ele viu que foi prejudicial, mas aí já foi, porque a lei hoje garante esse acordo individual. Zé, só para completar, na questão daquele movimento, daquela luta contra a votação da reforma, da aprovação, a gente vê nos nossos movimentos, eu nunca estou colocando máscara porque hoje é uma questão da gente garantir aí até a nossa saúde, mas os mascarados que infiltram, exato. Isso aí são pau mandados para falar que nós somos baderneiros, sabe? Mas nós nunca fizemos baderna. A única coisa que a gente faz é defender, lógico, sim, né? A nossa sobrevivência nesses movimentos, mas jamais com intenção de fazer aquela baderna. Então, as infiltrações são pagas por alguém. E quem é, a população toma aí a decisão de julgar aqueles que agem. A grande maioria acha mais fácil julgar a gente que a gente que está na frente desses movimentos. Olha, Zé, não seria nem o caso, mas a hora que nós estávamos em passeata, indo para a esplanada aquele dia, do meu lado tinha umas pessoas lindas, jovem, linda. Né? Você pode perguntar, o Raimundo estava do meu lado e o da alimentação, do papel estava do meu lado. 4 pessoas lindas, crianças bonitas, você via a pele, você via a unha. Eles abrem a mochila, dentro da mochila tinha uns paus, umas ripas, tudo cheio de preguinho, bomba. Abriram assim do lado, aí chegou a polícia, conseguiu conter, mas a hora que chegou lá na frente não conteve, porque apareceu 500, saiu de tudo quanto era lado, Zé. Aquilo aí foi, sabe? Então, e aí quem ia julgar? Quem que estava lá? O movimento sindical defendendo o interesse do trabalhador. Quem que caiu como baderneiro? Nós. Só que no meio que saiu a infiltração de tudo quanto é lado, nós tivemos um colega de Minas Gerais, aquele calor, ele estava com a camisa jogada nas costas, ele tomou uma bala no peito, bala de borracha, ele morreu, ele foi hospitalizado naquele mesmo momento, mas morreu, caiu ali na nossa frente. Você entendeu? O Raimundo, pergunta para o Raimundo o que aconteceu com o Raimundo, que o Raimundo passou mal. Então, quem que levou que aquele dia em Brasília
nós estávamos fazendo baderna, nós, e aonde surgiu esse pessoal, né? Então, e olha aí, tudo isso para eles falar que o movimento, eles tinham que desmontar o movimento sindical formado por baderneiros. Você colocou muito bem isso daí, José. Essas coisas dói de eu lembrar das ocorrências. Boa tarde, a Cássia. Existem pessoas como você, e muitas ainda, né, que estão conscientes do prejuízo que tem trazendo, né, muitas vezes esse desgoverno, né, e é lógico que a gente sempre fala, não somos contra os patrões, nós somos em favor do trabalhador, em defesa dele, que muitas vezes hoje, infelizmente, o governo está deixando ele refém do emprego. Né? Muitas vezes o salário que recebe é um salário injusto, mas para ele é questão de sobrevivência. Né? Então, parabéns aí pelo comentário, acho que é correto. Tem visão, né, Zé? Ô Zé, o que você me fala, como que ficou o deslocamento do trabalhador, né, no caso de acidente no percurso entre ida e volta? Não só do acidente, né, como também a gente chama de horas itinerárias, né, que a partir do momento que o trabalhador ele estava no trajeto, né, a lei aí acabou tirando o direito dele, caso sofra um acidente, né, eu vou considerar como um acidente de trabalho. Isso daí acho que foi uma perca irreparável, né, para o trabalhador, porque uma grande maioria, ele não tem uma condução da empresa para transportar, ou mesmo se ele tiver, ele está da mesma forma, ele não está correndo risco nenhum, ele está correndo risco, mas a empresa nenhum risco de levar ele para trabalhar. Eu acho que com uma injustiça e outras coisas que nós estamos batendo muito, é o prejuízo que o trabalhador está tendo, ao tempo à disposição. Então, com pandemia, a gente via, normalmente o trabalhador chegava na empresa, passava o cartão, umas das lutas nossas, cartão entrou na empresa, já passava o cartão, ia trocar roupa tal, e já estava à disposição da empresa. E hoje, eles levaram o cartão de ponto na porta da produção. Então, o período que ele fica meia hora ou 40 minutos à disposição da empresa, ele não corre nenhum risco, a empresa não corre nenhum risco ali, se ele sofrer um acidente, mesmo de cair, até mesmo no vestiário, qualquer coisa assim. Nossa. Então, isso aí tem trazido muito prejuízo. Da mesma forma, a hora de sair, ele sai, bate o cartão, vai trocar de roupa e vai para casa. E muitas vezes, as empresas, quando tem os ônibus para transportar, deixa ele lá, muitos estão fazendo hora extra, até que não sai o último lá, fica até uma hora nas dependências da empresa, aguardando para ser levado até a sua casa. Então, eu acho que tudo isso daí deu um trunfo na mão dos patrões, e eu acredito que ninguém, talvez vê muito, né, cobra da gente, mas esquece de que esse daí é um governo que foi eleito aí pelo povo, né? Pelo menos pela maioria, e compromisso exclusivamente em querer manter empresa e nada, né? Pensando nem um pouco aí e no próprio trabalhador, né? Deus dará, e se nossa atuação não tiver apoio, não tiver força, com certeza a tendência é piorar cada vez mais, e infelizmente acaba sobrando para nós representantes do sindicato, né? Porque é mais fácil criticar o Zé Emílio
do que criticar muitas vezes o patrão, né? É. E ele mal sabe que quem está lesando, quem está trazendo prejuízo é o patrão e um governo que muitas vezes, embora muitos arrependeu, não elegeu para estar fazendo esse tipo de Olha, Zé, eu sempre falo, sabe? Eu não fui Bolsonaro e todo mundo sabe, tivemos discussões, respeito às divergências. Só que tem uma coisa que o Bolsonaro fez, em nenhum momento ele escondeu a que ele vinha e por que ele vinha e para que ele vinha. Ele era do capital, ele era dos empresários. O compromisso dele, em nenhum momento foi com o movimento sindical, foi com os trabalhadores, a carteira verde e amarela. Ele falava, o Paulo Guedes falava da carteira verde e amarela, e está aí. Ela já está aí, você entendeu? Então, gente, tarde ou não tarde, nós temos ainda 2 anos de governo, talvez pode ser até mesmo reeleito, mas as medidas provisórias foi o que você falou, Zé. Está vindo aí, está passando no Congresso, né? E a turma, por causa da pandemia, não está entendendo e sentindo, graças a Deus, que antes de ontem caducou a da... 927. Graças a Deus, porque essa era outro prejuízo, assim, imensurável que vinha para o trabalhador. Zé, o que você me fala do banco de hora e dos feriados? Bom, a gente controlava muitas vezes essas questões, que a gente tinha uns acordos padrão que ele pesava no balanço dos trabalhadores. A gente ia discutir com ele, passava os tópicos, o que ia constar, né? Mas por que foi criado o banco de horas? O banco de horas, a lei não fala que era para prejudicar o trabalhador, não, era para manutenção de emprego. E de repente hoje, ninguém... É exploração, né? É exploração. Porque a hora extra, eu acho que é um complemento do salário. Eu trabalhei muito, eu fiz até 24 horas como trabalhador, sou funcionário da usina Virgulina até hoje ainda, né? E por acordo eu sou afastado, mas eu fiz muitas 24 horas, 12, 14 era direto, e ajudava, né, a gente. Agora hoje, muitas vezes a pessoa fica longe da família, algumas horas, né? Vai prever até 2, muitas vezes o máximo de 2, né, que é o previsto em lei. Mas quando o acordo é feito direto aí, não tem controle. E a gente exige também, né, uma cláusula onde é obrigado a passar como que está o banco para a gente. Porque, de repente, ele fez hora, ou dispensou ele, dia que ele não precisava, só vai trabalhar, saiu de casa, pensando que vai voltar às 5 horas da tarde. Chega de repente a empresa 2 horas da tarde e manda ele voltar ainda. O que ele vai aproveitar essas horas? Nada, não teve previsão nenhuma para fazer alguma coisa desse. E o pior é compensação de feriados, de dias que interessa para a empresa muitas vezes. Trabalha um feriado que por lei prevê pagamento 100% e a empresa faz um acordo lá com eles de compensar, né? Dar em folga um dia que, muitas vezes, um dia que podia estar com a família toda reunida e um dia lá que não tem interesse nenhum em ficar em casa e tal, mas a empresa faz isso. E muitas vezes prevê também, né, o pagamento ficou um final de semana prolongado em casa, aproveitando um feriado. Ele tem que trabalhar muitas vezes no sábado para pagar aquilo. E o sábado é um dia de folga dele, é compensado já, né, com o horário que ele faz durante a semana. Então acho que é um câncer aí na legislação trabalhista, a questão do banco de horas. Uma exploração, né, Zé? Para falar bem a verdade. Zé, o que você me fala da jornada intermitente? Bom, estou
eu vejo que hoje, com a pandemia, né, tem muita gente que ele está cumprindo o seu horário de trabalho em casa. Agora, a jornada intermitente, esse aí foi Puxa, quem teve ideia disso é desumano. Porque muitas vezes a pessoa acha que ele está empregado, né? Contratado para prestar uma jornada intermitente. Muitas vezes ele precisar dele de um dia por semana, ou 1 hora por dia, ou 1 hora por semana, ele vai receber simplesmente aquela hora. Então, nossa, é verdade. Pois é, essa jornada vai afetar no fim da aposentadoria? Ela afeta porque o INSS já existe na própria lei, né? Que se ele não receber durante a prestação do seu serviço durante o mês, se não atingir o salário mínimo, nem é considerado como tempo de serviço, então ele não vai ter na aposentadoria. Nossa, dá até arrepio a hora que fala de aposentadoria, né? Então, você já não tinha direito, né, com as mudanças. Aí, imagina com esse salário intermitente, aquele que está intermitente, não aceita uma proposta de trabalhar nesse sentido, porque não é emprego, sabe? É uma forma de simplesmente ajudar o patrão a resolver um probleminha dele lá, que ele cumpra lá uma jornadinha de trabalho, só mesmo para não ter o compromisso de estar pagando salário para o outro pai de família que está desempregado hoje, que são muitos, né? Zé, agora vamos aqui dentro da sua base, da sua extensão de base. Como que você está nos acordos? Estão mantendo, eles estão criando comissões de fábrica, ou está fazendo acordo com os trabalhadores? Você está conseguindo manter os acordos trabalhistas negociados com o sindicato? Nós estamos... A única coisa que a gente não está conseguindo, assim, é barrar essa suspensão de contrato. Porque são medidas provisórias. Né? Agora, o restante, a gente está garantindo todos os acordos, alguma convenção que nós não conseguimos fechar a nível de Estado, nós fizemos uma extensão para ela, não mudando o database, porque tem a database, por exemplo, maio, bastante, né? Setores nossos é maio. A gente conseguiu jogar para setembro, final de setembro, mas tudo que for negociado é retroativo, a maio. Então, nesse sentido, a gente tem, quando não consegue fazer acordo coletivo, a gente tem prorrogado o mesmo que fez no ano anterior. Os direitos, porque hoje a lei se inspira um acordo coletivo dia 30 ou 31, né, no final de, vamos por abril, né, dia 30 de abril. No mês de maio, se não houver acordo, a empresa não tem nem obrigação de fornecer cesta básica, fornecer o salário, né, que ele recebia, pode até negociar com ele uma redução, porque pode, porque está previsto, né? Pode tudo. Então, mas felizmente a gente tem conseguido aí bons acordos, não digo para a questão financeira, assim, de aumento de salário, mas no mínimo a gente tem buscado o INPC, né, as negociações de baile, e outros até avançamos. Até aqui em Itapira, a gente fez um acordo com o frigorífico, e que no piso a gente conseguiu, aquele que vai ser contratado, lógico que ele trabalha já, tem um salário maior já, aquele que vai ser contratado, o piso de salário com 5% a partir de maio. E os demais salários, 4%. E conseguimos também, eu acho importante, muitas vezes o trabalhador talvez não pense
que o sindicato garantiu para ele com a negociação com a empresa. É lógico que tem que também falar que a direção da empresa foi muito humana, que nós conseguimos um plano odontológico gratuito para 100% dos empregados, ficando só ele tomar a decisão de optar em ser filiado ao sindicato. Entendeu? Então, em contrapartida, nós conquistamos para ele, mas para ele ter esse benefício, ele tem que ser filiado ao sindicato. Porque é o mínimo, né, Zé? A lei, o trabalhador não entende, alguns, uma parte deles, que as leis mudam, e não fala que o sindicato tem que representar só os associados. Porque a gente busca colocar nos acordos. E hoje eu faço um acordo, aquele que não contribui com nada para o sindicato, infelizmente, ele tem o mesmo direito. Eu represento a categoria, eu não represento o associado. É que lei injusta, então ele não é obrigado a manter a entidade, porque se o governo deixa de cobrar imposto. Por que nós podemos trabalhar de graça? Eu falo a entidade, não eu. A entidade é obrigada a trabalhar de graça para aqueles que não dá valor, para aqueles que não contribuem, que acham que 160, 170 reais é muito para ele. Mas estão bem acomodados, no ano. Estão muito bem acomodados porque é tudo que o outro que contribui, que mantém o sindicato recebe, ele recebe também de mão beijada. Então, sinceramente, eu não sei como classificar essas pessoas, Cristina. Não porque eu sou um dirigente, já estou no movimento sindical há muitos anos. Eu fundei o sindicato da alimentação aqui em Itapira, estendi a base para o circuito das águas, né? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um campo para dar uma assistência próxima para esses trabalhadores, porque eram representados, né, no circuito das águas pela federação. Não que a federação não dava suporte, mas era uma coisa que não era assim presente no dia a dia. E hoje, com a criação do nosso sindicato, que não é um ano, foi 31 anos já que ele existe, tem a estrutura que tem, porque nós aproveitamos na época que nós construímos, e a gente fica até... Eu acompanhei, eu fiquei lá dentro do seu sindicato mais de 2 anos, acompanhei a luta, vi do jeito que era, assustei, que eu inventei de montar, criar o sindicato, mas não tinha noção do que era. De repente eu vejo aquela agitação do sindicato, e era greve, e era movimento. Eu falei, minha nossa, quando será que tem a gente chegar num conhecimento desse, né, Zé? Mas sabe, Zé, eu vi um especialista falando que a precarização, tanto na questão de condição de trabalho, quanto na questão salarial dos trabalhadores, aonde os empresariados eles veem um enriquecimento na exploração dessa mão de obra, ninguém vai ganhar. Você vai ter uma mão de obra desqualificada, aonde esses empresários que precisariam estar investindo nesse trabalhador, ele não investe, que ele só pensa nele, os dois lados acabam perdendo, né? Tanto o trabalhador quanto o empresário. O empresário por não ter mão de obra qualificada, e o trabalhador pela falta de condição de trabalho e financeiro, ele não se qualifica para ele crescer dentro dessa empresa, e essa empresa também. Então o egoísmo, né, pode acabar com os dois. Eu estava vendo um especialista falando sobre esse tema outro dia, do perigo que é essa precarização dessa relação de trabalho, que o Brasil está retrocedendo no direito dos trabalhadores. Eu acho que quando um ganha, todos ganham, né? Agora, quando você pesa na balança, um lado está sendo mais beneficiado, não é bom para ninguém, né? Eu vejo hoje, infelizmente, mudou um pouco aí, não há divulgação de desemprego, está todo mundo
pelo amor de Deus, dá a impressão que foi criada uma coisa só para trabalhador não pensar só na Covid hoje, não esquecer que existe lei, que existe direito, sabe? Todo mundo preocupado. Então, mas se fazer um levantamento hoje, eu estou vendo muitos, né? Quando eu posso mesmo, eu ajudo, né? Muita gente está sobrevivendo aí graças ao bom senso aí, ao companheirismo que tem, muitos conseguiu aí manter no emprego. Mas há uma preocupação, principalmente nosso setor de frigorífico, ou qualquer setor de produtivo, né? Aglomeração, né? Existe, nossa, mudou muito hoje na empresa, mas todo mundo está exposto, né? Coloca a sua vida em perigo, a vida da sua família, e infelizmente a tendência, talvez esse ano aqui, 2020, nossa, Deus ajude aí que a gente consiga ter um próximo aí melhor, né? E que a gente vai ter muita luta para reconstruir, né? Tudo que a desgraça que está trazendo isso, né? Então, mas eu acho na nossa trajetória, você, nossa, foi uma das melhores coisas que eu já vi acontecer, né? O maior benefício que eu vi, a criação de uma entidade, né? Aos seus representados, né? Por isso, você sempre cita que o pai do sindicato. Eu não fiz nada pensando em bem, nunca tive pretensão política, né, partidária, sim, política sindical. Então, eu sou muito feliz, eu trago comigo, eu defendo a Cristina, eu defendo a direção desse sindicato com todo afinco mesmo, porque eu vejo o trabalho seu, eu vejo o poder querendo destruir tudo, né? Então, sinceramente, feia, quiser. Quando nós compramos a sede, que a gente não tinha, nós não temos a mesma contribuição que a iniciativa privada tinha, né? E aí a direção do sindicato, desde 2013, 2014, começou a guardar. Hoje nós temos a sede. Quando veio e terminou, acabou o imposto sindical, a gente tinha o dinheiro guardado. Hoje a gente está sobrevivendo da mensalidade, foi o que a direção do sindicato disse. Nós vamos manter, não tiramos nada do que a gente tinha, o dentista gratuito para os sócios, os advogados, enquanto a gente conseguir manter isso com os sócios, porque a gente não tinha a estrutura que a iniciativa privada tinha, né? Porque o recurso nosso sempre era menor. Mas e isso se deve a você, né? Porque se não fosse todo o apoio para o nascimento desse sindicato, por isso que eu falo que o Zé é o painho nosso. Se não tivesse o apoio que o sindicato servidor teve para nascer, crescer e andar, porque nós saímos da Barra da Saia do Zé mais de 2 anos e pouco depois, né? Então a gente tem muito que agradecer o Zé por ter feito, construir, foi o construtor do sindicato servidor. Zé, nosso tempo está esgotando, eu quero agradecer imensamente e quero, assim, a iniciativa privada, os trabalhadores, porque o servidor público tem uma relação de trabalho, mas os familiares, esposo, filhos, trabalham na iniciativa privada, né? E a turma ainda está parada no direito antes de 2017, que houve uma relação, uma mudança 100% danosa, vamos dizer assim. Então, eu fico aqui, eu quero estender o convite para que você venha falar da próxima sobre as medidas provisórias, tá? Essa relação de trabalho, a usina, né? Como que está essas medidas provisórias na vida dos trabalhadores e o desemprego.
né? Semana passada ainda eu falei que nós estaríamos falando sobre o desemprego nacional e o desemprego aqui de Itabira, né? Se você puder tá falando sobre isso a semana que vem, a gente faz um agendamento. Como que está a agenda de novo também é lotada, né? Só na outra. Só na outra, né? Mas você é prata da casa, né? Então, se você puder fazer esse grande favor para nós, para a sociedade, a gente agradece aqui no canal do Servidor, que estamos começando a construir esse elo da sociedade com os servidores, com a população de uma forma geral. Cristina, o meio que você está buscando, né, você, lógico, o apoio da sua diretoria, o empenho dos seus funcionários, né, eu acho tem sido o caminho, né, de buscar levar informação, porque hoje todo mundo, ele pode não ter crédito, mas ele está ali olhando. Eu vejo isso dia a dia. Ele tá ligado, né? Ele está ligado, a pessoa está ligada. Né? Mas o que eu puder estar ajudando, eu sei que eu falo mesmo sempre em público, porque a minha vida é sempre assim. Eu jamais tive medo de cara feia. Né? Eu jamais tive preocupação de defender as minhas ideias. Né? Não importa se o outro pensa diferente, e eu estou sempre convicto que eu penso o real e eu penso no dia a dia, eu penso no amanhã. Né? Hoje eu não estou pensando só no hoje, mas eu estou à disposição aí para estar atendendo aí o seu convite e estar falando da situação que a gente vem atravessando. E encerrando, né, agradecer aí Obrigado por essa pela oportunidade. participação. Então, vamos continuar a nossa luta, porque ele não para por aqui. Tem muito pela frente. Muitas vezes eu fiz já uma explanação, né, da minha vida sindical e nossa vida. Não é fácil, né, Zé? Não é fácil. Não é fácil. Mas é gratificante. Eu levo comigo. É porque é uma luta que está no sangue, né? A gente faz porque gosta, né, Zé? E você, a gente sempre fala, uma guerreira, e está formando mais guerreiros por aí, né? Porque, felizmente, as mulheres tomaram espaço, né? E está certo mesmo que a união entre os sexos aí não é só uma família não, mas traz benefício à população, porque tem ideias tantas boas do lado homem como das mulheres. Verdade. Então, parabéns. Obrigado. Ó Zé, a Rosimeire está falando uma boa tarde para você. A Loide Lopes, ela está parabéns, Emílio, pela sua participação. Obrigado aí de estarem acompanhando. Gente, boa tarde, muito obrigado. Até amanhã, meio-dia. Doutora Patrícia estará explanando sobre as férias coletivas da lei municipal. Muito obrigado, Zé Emílio, boa tarde. Obrigado, meninas, aí pelo apoio. Tem um pessoal atrás desses bastidores para isso vir no ar, viu? Obrigadão.